Então vamos lá. Vamos iniciar então com o nosso primeiro conteúdo do dia. Receber ela daquele jeito, com força, muita energia, para ela subir aqui e entregar o melhor conteúdo aqui no palco. Ela que já está na Carbon já tem um tempo, está sempre entregando um conteúdo transformador, e eu tenho muito orgulho de ter ela como mentora da Carbon, tá? Então vamos lá, gente. Cadê aqui? Força. Solta o apito com força. No palco da mentoria Carbon, Juliane Ganem. Prazer. Bom, vai lá, Ju. Só pegar a mão. Bom dia, futuros milionários! Ah, tá fraco, gente! Bom dia, futuros milionários! Aê! Gente, tem que sempre começar declarando 1 milhão na conta, tá certo? Aliás, vários milhões, né? Que honra voltar aqui para poder compartilhar com vocês mais um pouco do que tem acontecido com a Ju, com a Dabela. E se tem uma coisa que vocês, no geral, têm me perguntado muito, e foi o que eu conversei com o Gustavo e falei, vamos conversar um pouco sobre isso. Como que você consegue gerar valor? Como é que você consegue vender maleta? Como é que você está conseguindo crescer sem tráfego pago? O que você está arrumando de diferente para a gente poder agregar para vocês? Então, a ideia hoje é a gente trazer um contexto, principalmente sobre ser líder. Porque eu acredito que a forma como eu tenho feito, liderando com propósito, formando um time forte, para que a gente tenha uma performance de vendas sem precisar de tráfego pago, aumentando o ticket, é a forma que eu tenho feito e que tem dado certo. E que vocês podem começar a implementar. Eu falo que o meu sonho é todo mundo aqui vender a entrada da revendedora. Quem gostaria? Começa a pensar, porque se todo mundo vendesse, ia ser mais fácil ter nível de revendedoras com ticket mais alto, com performance melhor. Até o nível de consciência delas, para elas poderem dar valor no que a gente oferece para elas. E aí, essa palestra, é a primeira vez que eu dou ela, eu sentei e pensei, o que eu posso trazer realmente de aplicabilidade que a Ju faz no dia a dia? O que eu posso... quando eu fui pesquisando material, para vocês terem uma ideia, a gente acha pouco material sobre líder de revendedora. A gente acha sobre líderes de CLT, de equipe interna, mas de revendedora, não sei vocês já pararam e falaram assim, eu vou estudar sobre liderança de revendedoras. Tem pouquíssimo material falando sobre isso. Então, eu tive que ir desenvolvendo isso sozinha. E algumas coisas que eu fui separando, e eu vou falar em 9 tópicos. Deixa eu só ver para onde... Aí eu coloquei aqui rapidinho uma pequena apresentação minha. Todo mundo aqui lembra de mim lá no Summit? Lembra das bolinhas? Ficou marcado, né? Se preparem para hoje. Rapidinho, eu sou mestre em matemática financeira, educadora e terapeuta financeira. Hoje eu tenho 2 empresas, a JG Consultoria Financeira e a Dabela Joias. Trabalho muito como palestrante, cristã, né? Deus sempre em primeiro lugar, mãe dos meus milagres, a Bela e o Davi, e casada aí já há 16 anos com o Gustavo. Um dia vocês vão conhecer o Gustavo aqui, meu marido, e é ele que é a base para a Ju estar aqui hoje, né? Está lá com as crianças, então, se a Ju está aqui é porque ele está por trás. Um dia vocês vão poder falar isso com ele. Eu falo, as crianças vão crescer, e você vai poder ir caminhar comigo. Primeira coisa que eu pensei quando eu criei a Dabela é sobre isso aqui. A sua equipe é sua imagem e semelhança. Você é o espelho da sua equipe todos os dias. Se o time não está performando, quem precisa de mudar somos nós.
Se eu quero ter resultado, eu preciso mostrar o resultado. As minhas meninas precisam se inspirar em mim. Porque se eu estou falando que elas precisam de treinamento, ela tem que ver eu estando em treinamentos. Se eu falo com elas que elas precisam de ter organização e planejamento, eu tenho que ter organização e planejamento para ensinar. Se eu falo para elas que tem que ter gestão do dinheiro, eu tenho que ensinar isso para elas. Se eu falo para elas que elas têm que se alimentar bem, fazer educação, atividade física, eu tenho que ser o exemplo para elas. Então, eu acabei que eu fui me tornando uma inspiração para elas. E, quando eu erro, eu também conto, olha, eu errei, eu segui por aqui, estou mudando a rota. Então, você se abrir para as suas revendedoras, muda o jogo, porque ela pensa que é gente como a gente. Quando eu falo das minhas dificuldades com as crianças, quando eu falo de liberdade com o tempo, eu tenho que mostrar essa liberdade na minha vida. Quando eu tomei a decisão de ficar na parte da manhã com meus filhos, um dos motivos, além da minha família, foi: eu posso provar para você que você consegue dar atenção para a sua família e depois para o trabalho. Eu preciso de ser esse exemplo, porque senão é a mesma coisa eu estar pregando uma coisa e estar agindo completamente diferente. Então, uma das coisas é eu olhar para aquilo que está dando errado e começar a consertar primeiro em mim. Se você é desorganizada, se você não tem planejamento, se você não consegue liderar com seus horários, é impossível você querer que a sua revendedora faça a mesma coisa. Então, eu comecei a cada vez mais me expor. Eu mando muito vídeo no grupo, olha, agora eu estou aqui, acabei de fazer minha corrida, quem já reagiu hoje? Olha aqui a alimentação, olha isso aqui. É muito mais do que falar sobre vendas e joias. É ir mostrando e inspirando a sua rotina, para que ela se inspire também e ela fala, caramba, eu dou conta. No dia que eu fico no escritório até mais tarde, tem dia que a gente vai ter que trabalhar muito? Vai, faz parte da rotina. Tem dia que eu tenho que acordar às 5 para dar conta do recado? Tenho que mostrar lá para elas também. Mas tem dia que eu fico o dia inteiro sem ir no escritório? Tem também. Então, a gente precisa de ir mostrando isso para elas irem se espelhando. É lógico que cada uma no seu contexto. Tem uma história que o Flávio Augusto contou da vida dele na empresa, onde ele conseguiu treinar a equipe dele e foi morar na Austrália. E ele achou que ele tinha criado ali uma cultura, um desenvolvimento, e aí ele ficou por lá por 6 meses, viu que as coisas não estavam andando bem, e aí ele voltou. Ele deu passos para trás. Eu estou contando resumida essa história, porque é um podcast completo dele que fala sobre isso. E ali, quando ele falou que ele deu passos para trás, que ele reuniu a equipe, que ele mudou a rota, que ele reorganizou, e aí, depois de 3 anos que ele mudou para Orlando, eu comecei a olhar para aquilo e falar, a gente dá passo para trás, mudar a rota, reorganizar, faz parte do processo. E a gente não tem que ter medo. E você mostrar isso para a sua equipe faz parte do processo. Eu vejo pessoas às vezes falando assim, Ju, mas eu já comecei desse jeito, como é que eu faço para mudar agora? Eu já tenho um plano de carreira assim, como é que eu faço para mudar? Eu dou minhas maletas de graça, como é que eu faço para mudar? A partir do momento que você toma uma decisão. A empresa é sua, quem manda nela é você, a cultura você vai implementar, e, a partir de agora, as regras vão ser essas. E você vai conduzindo de acordo com o que você agora está planejando para a sua empresa. Então, você mudar a rota, não tenha medo, a palavra é essa, né? Não tenha medo de mudar a rota. Segundo, escolha a sua comunidade. Quando eu escrevi isso aqui, eu fiz um curso com a Valesca Brusque. Quem lembra dela, lá no Summit? Eu conheci a Valesca Brusque lá em 2017, faz um tempinho, ela estava começando. E se tem uma coisa que ficou gravado na minha mente foi, quem tenta agradar todo mundo, perde a chance de conectar profundamente com alguém. O poder está em liderar com identidade. E ela falava muito sobre isso, e quando eu estudei com ela, foi sobre, dentro da minha empresa de consultoria financeira, nem imaginava ter empresa de semijoia. Mas, quando eu abri a da Bela, eu falei assim, o que eu vou diferenciar? A gente sabe que o Gustavo Becker é conhecido pela tag de lacinho.
e cada vez mais as pessoas estão conhecendo o produto dele pela tag de lacinho. Quando a... Como é que ela chama? Aquela do pijama, gente? Me lembra o nome dela? A Natália foi lá e deu a palestra. Quem estava na palestra da Natália? Ela também falou muito sobre isso, sobre a identidade, sobre o público, sobre quem que você quer atingir. Então, se tem uma coisa que hoje a minha comunidade é forte, é porque eu sei para quem eu estou falando. Não adianta vender para todo mundo. Você não vai vender, você não vai ser referência de nada para ninguém. Pensa num público, pensa numa identidade, pensa na comunidade que você vai defender, que você vai criar. Hoje eu falo claramente, minha comunidade são mulheres cristãs. Vão vir outras pessoas? Vão. Sucesso. Mas a minha linguagem é para mulheres cristãs. As minhas revendedoras, a grande maioria, 90%, são cristãs. Pastoras, missionárias, líderes de igreja. Aonde eu vou? Os eventos que eu vou em todos os eventos que me convidam? Não, estou dentro de igreja, de congresso, de seminário. Então, a minha comunidade ela é muito focada. Isso faz a Ju, a Adabela, ir se destacando nesse grupo. Então, se tem uma coisa que eu queria despertar em vocês é qual comunidade que vocês querem participar? Vocês querem ser referência de quê e aonde? Entendem? Eu comecei a pensar sobre identidade. Cada um tem a sua identidade. Nessa época que eu assisti a palestra, esqueci o nome dela de novo, da Natália, do pijama, eu falei, meu Deus, o que eu vou inventar para ter minha identidade? O que eu vou inventar? Pensei em várias coisas, várias. Quem já descobriu qual que é a minha identidade? A roupa. Eu sempre estou o quê? De verde. E as minhas revendedoras, todas vão, a grande maioria, no showroom, de que cor? Sai para vender de que cor? Já virou um complô no grupo. Elas acham roupa verde, põem lá o link para todo mundo comprar. Entendeu? Eu falo que vai ser vários pontinhos verdes. E tem pessoas que falam assim, hoje eu estou de Dabela. Mas não é, às vezes, a joia. É o quê? A roupa verde. Entende? Então, eu queria despertar em vocês, porque isso faz com que elas se sentem cada vez mais pertencentes. Você precisa descobrir qual que é o seu diferencial. Às vezes eu vejo muita gente copiando. Não copie, porque não tem sustentabilidade a longo prazo. Modele, descobre algo que é seu, que você vai fazer referência ali dentro do mercado. Copiar não vai levar você a ser referência. Pelo contrário, uma hora a casa cai. E aí a gente vai descobrir. Eu chamo elas de parceira de negócio. Se tem uma coisa que eu faço é dar o caderninho. Uma vez eu compartilhei aqui de organização financeira, e lá está escrito, parceira de negócio. Eu não chamo elas de revendedora, eu chamo elas de empreendedora, para poder empoderar. E tem uma coisa que eu faço muito, que eu coloquei aqui, que é o gatilho da reciprocidade. Vocês têm revendedoras que têm salão, que têm estética, que têm isso? Gente, eu vou em todas. Às vezes eu dou uma arriscada, né? Fazer a sobrancelha com quem eu não conheço, fazer a unha com quem eu não conheço. Mas o fato de eu estar indo naquilo que ela faz, ela tem uma reciprocidade de não me largar, de continuar vendendo, de continuar honrando. E aí, na grande maioria, eu não pago. Olha se não tem uma estratégia aí. Pensa. Não, Ju, vem cá, eu estou precisando de uma maquiagem, eu tenho um casamento, queria fazer com você. Eu queria fazer o cabelo com você. Eu estou precisando de fazer uma drenagem, eu queria fazer com você. Eu quero comprar roupa com você. E aí, eu vou criando um relacionamento. E isso faz com que ela se sinta cada vez mais próxima de mim. E eu tenho essa comunidade cada vez mais forte. Ela não sente que ela é só mais uma. Eu gero valor para ela. O que mais que eu coloquei aqui que gera o sentimento de comunidade? Ela sente que ela faz parte da empresa. Eu peço muita sugestão. Quem acompanhou meus stories essa semana, eu estava fazendo compra de bruto, certo? Só que eu tampo o nome
e falo assim, meninas, está saindo um protótipo da joia da coleção nova do Dia das Mães, e aí eu mostro bruto para elas. Precisando de ideias para criar isso, elas vão chovendo de ideias, elas se sentem que elas estão criando a coleção junto comigo. Vai sair peça igual a delas? Não, mas, ó, gente, eu vou fazer um frio, eu estou aqui estudando design, estou criando protótipo. Por quê? Porque a gente tem joias que são nossas, que o desenvolvimento é nosso, que é patenteado, mas tem joias que é igual de todo mundo. Mas elas se sentem, elas ficam ansiosas para a semana que eu venho desenvolver joias. Eu falo, eu vou para a fábrica, para a produção, para a galvânica. E a gente faz isso, não é? A gente só não vai lá e desenvolve mesmo o bruto, mas a gente escolhe, a gente anda de fornecedor em fornecedor. E eu vou mostrando alguns bastidores. Elas se sentem e elas falam para os clientes, olha, eu estou ajudando a criar a coleção. Então, isso gera um vínculo surreal. Qual a sua representação? Eu já falei do verde. Eu chamo minhas meninas de vitoriosas. Eu até falei, o Gustavo Becker chama de virtuosas. Precisa de ter, preciosas. Alguém falou maravilhosas aqui. Joias. A gente precisa de ter essa conexão com elas. Eu chamo de vitoriosas. Todas as fotos nossas é assim. O V de vitória. Então, isso vai criando, entende? Marcas que vai fazendo você ir crescendo ali com elas. 4, culturas e rituais. Eu vou falar rapidamente sobre isso. Eu tenho algumas coisas que eu faço todos os dias no grupo, semanalmente e mensalmente. Aniversário. Eu mando áudio para todas elas. Rapidinho. Eu já entro ali no Joeri, vejo se alguém está fazendo aniversário. Oi, fulana, tudo bem? Mando um áudio. Gente, isso é muito diferente de mandar um postzinho, um cartão pré-ponto ou uma mensagem lá do chat GPT. Manda um áudio. Isso faz diferença. Hã? No privado. Eu mando no privado delas. Já fui em velório de mãe, de filho. Já fui em nascimento de filho no hospital. Então, elas mandam foto, e aí eu apareço de surpresa. Gente, eu se viro nos 30. Mas quando eu tenho uma, que eu fui no velório da mãe dela, que ela já me arrumou umas 15 revendedoras. Assim, de um tapa só, porque aquilo ficou marcado. Poxa, você tirou seu tempo, era numa cidade que eu viajei 1 hora para ir lá, meu marido falou, você é louca de fazer isso, mas eu fui. Porque é sobre pessoas. E eu já perdi minha mãe, eu sei o que é perder uma mãe. Eu lembro direitinho quem é que estava no velório da minha mãe. Então, isso que me marcou é o que eu sempre, quando nasce alguém, mandar alguma coisa, um filho, né? Se mandar alguma coisa, nesse caso, eu fui lá no hospital. Então, são coisas que eu fico de olho para me fazer presente na vida dela. Mas eu coloquei aqui um cronograma semanal só para vocês terem uma ideia. Eu tenho um grupo que chama Despertar da Abundância, elas estão lá. Então, todos os dias eu mando o quê? Uma devocional. Eu não falo de Deus como prioridade? Como é que eu dou o exemplo? Mandando uma devocional. Tem alguns de vocês aqui que participam do grupo. Ele é aberto, então pode entrar qualquer pessoa e entra as meninas também. Toda segunda-feira tem treinamento. Então, segunda, eu já também mando, olha, tem um treinamento hoje. Então, é minha meio de comunicação. Dia de terça, eu falo sobre os pontos-chave do treinamento do dia anterior. Porque quem não assistiu, para correr e assistir. Para ali trazer para ela uma curiosidade, né? Toda quarta-feira, a gente faz campanha de indicação. Não é que a gente faz campanha, a gente lembra da campanha de indicação que está rolando. Toda quinta-feira, a gente lembra da campanha de meta de vendas do mês. Aí eu sempre lanço algum tipo de desafio para elas. E toda sexta-feira eu lembro da meta anual. A nossa meta anual é levar elas para o cruzeiro. Então, eu tenho que lembrar elas que existe essa campanha. Então, eu tenho um cronograma para mim não me perder do que eu tenho que fazer todos os dias com as minhas meninas. E aí a gente tem o cronograma mensal, né? Tem a academia de líderes, que é uma vez por mês. Todo primeiro dia do mês eu libero o ranking das estrelas no grupo. Todo dia 5 eu libero as comissões de vendas. Aí é o dia que as líderes ficam esperando no grupo quanto que elas vão ganhar de comissão. Tem um encontro uma vez por mês,
que é um café informal, em alguma padaria, e eu lanço lá, meninas, eu vou estar na padaria tal, quem quer vir tomar café comigo? E aí aparece lá uma meia dúzia, tem uma rotatividade legal, mas essas pequenas conexões vão gerando relacionamento. E tem a convenção. Todo mês de novembro tem a convenção. A convenção, esse ano, vão ser 2 dias, eu vou fazer uma imersão bem parecida aqui. Elas já estão pagando R$ 800 para cada uma. Isso é gerar valor. Quando eu liberei, já fechei metade das vagas. Eu fechei um hotel para 100 mulheres, e a gente vou dominar o hotel, ele vai ficar só para mim, elas vão dormir lá, está vindo gente de fora. Então, quando você traz isso, aí eu filmei aqui, falei, olha, eu estou aqui nesse treinamento, e eu vou levar algo que eu estou vivendo aqui para vocês. Elas querem viver o que a gente está vivendo. Então, eu desafio vocês a fazer isso, a gerar valor, a mostrar para elas que elas precisam de se capacitar para elas poderem crescer, para elas poderem se desenvolver. Então, isso é extremamente importante. Comunique com clareza e frequência. Tem uma coisa que eu falo sempre. O empresário, ele precisa se colocar como suporte e mentor, e não como cobrador. Então, eu me posiciono com esse suporte para elas. E, muitas das vezes, eu tenho 3 meninas que cuidam, é como se elas fossem gestoras de equipes, né? Gestoras das revendedoras. E uma coisa que eu falo assim, olha, eu coloquei aqui, vamos supor que uma bateu R$ 720. Eu falo, como é que eu posso te ajudar para você bater 1.000 mês que vem? Entende a forma da cobrança? O como eu posso te ajudar? Eu sempre começo com essa frase. Como que eu posso te ajudar para mês que vem você bater 1.500? Como que eu posso te ajudar para você bater 2.000? Não sou eu cobrando ela vender 2.000, entende? Então, a comunicação que a gente faz com ela faz com que ela pense que eu estou ajudando ela. E eu estou, de fato, ajudando ela. Mas ela tem uma interpretação ali bem mais positiva. Eu tenho um resumo no Trello de cada revendedora. A gente está batendo 140 meninas. Eu não lembro mais, gente, da história, do contexto, de se tem filho, se não tem. Antes eu lembrava. Então, quando eu faço a entrevista, eu ponho no Trello um resuminho. Quando eu vou ver ou conversar com ela, eu corro lá, procuro, lembro quem é, quantos filhos tem, qual que é a história, aí eu mando o áudio já falando o nome, o filho, como é que vai. Ela deve achar que eu guardo tudo. Não guardo. Eu estou ensinando isso para minhas revendedoras. O Trello fica aberto e eu falo para as minhas supervisoras, gestoras de rede. Entra no Trello, vê a história e fala com ela a partir dessa história. Isso vai gerando ali mais conexão. E aí a gente consegue ir acompanhando as metas individuais. Pelo Joeri, elas vão dando a pré-baixa, né, semanal, então a gente vai acompanhando o que está vendendo, o que não está, para a gente poder ir trabalhando. Eu divido elas, deixa eu colocar aqui para vocês, em iniciante, constantes e líderes em potencial. Está dando para vocês enxergarem? Então, eu ponho o nome da revendedora, qual que é o perfil dela, e cada líder minha tem uma planilha dela para ela ir vendo como é que está o time dela. Quanto que ela vendeu naquele mês, qual que é a meta, qual que foi o resultado, qual que é o percentual, qual que foi o último contato e qual que é aquela ação recomendada. E aí eu vou orientando as meninas para poder ver como que ela faz. Então, eu vou dando manutenção nessa planilha de acompanhamento para a gente sempre ir estimulando elas a vender mais um pouquinho no próximo mês, né? E acompanhando isso semanalmente. Vendas e resultado. Eu faço algo, gente, que é muito legal. Desafio, por exemplo, as meninas tiram um print lá da pré-baixa e eu faço, gente, hoje é um desafio que vocês precisam de vender para 3 clientes. Quem vender, eu não dou nada, é o ranking de quem consegue. Elas gostam desses desafios. Olha, hoje vai ser o desafio de quem vender R$250 no dia. Aí elas vendem, põem lá o print. Entende que é uma concorrência, um desafio entre elas? Isso me ajuda muito. Eu fiz um desafio, eu chamei de desafio Pérola.
quem vender mais peças de pérola ia ganhar uma surpresa na próxima maleta. Eu estava com bastante peça de pérola e eu queria desovar. E aí eu falei assim, vai ser o desafio da pérola. Ninguém pode voltar com peça de pérola dentro da maleta. E aí lancei o desafio. E eu vou inventando uns desafios. O ChatGPT ajuda muita gente nisso, para criar esses desafios. Mas sabe o que é legal? É a gente mostrar para a revendedora que ela está crescendo, que ela consegue, que ela tem capacidade. E as que a gente consegue trabalhar com desafio é muito mais fácil. Tem outras que é mais emocional, que você tem que ir pegando em outros detalhes, né? Mas essa visão de você ir fazendo a cultura na sua equipe, para ela ir replicando isso, que eu sempre fiz desde o início, tem dado muito certo nos meus resultados. Coloquei aqui, ó, reconhecimento. A gente tem o bateu a meta, ganhou, que é as metas do mês. O Indique Ganhe. A gente tem o ranking das estrelas. A gente tem o líder destaque do mês. A gente tem as metas dos personalizados. Além na convenção de entregar os prêmios, né? Então, elas ficam esperando esse reconhecimento. Eu até coloquei aqui, toda mulher tem fome de valorização. Gente, eu falo no geral mulher, porque hoje o meu público é mulher, 100% mulher, tá? Toda mulher tem fome de valorização. Quando ela reconhece, ela floresce. Gente, um bombonzinho. O cappuccino que eu dou para elas, com a Nutella ali, faz diferença na vida delas. Eu mimo elas mesmo, porque eu falo que aquele ali é meu público, são os meus clientes. Então, quanto mais eu vou mimando, eu vou cuidando, meu ticket de vendas vai aumentando. Ela tem interesse. Ano passado, em agosto, eu falei, meninas, eu tenho uma meta pessoal de bater 100 revendedoras. Eu preciso da ajuda de vocês, porque na convenção vai todo mundo levantar a plaquinha do 100. Começou a desembolar tanta indicação que eu não estava dando conta. E quando eu bati a meta do 100 antes da convenção, essas meninas ficavam loucas, perguntando, Ju, bateu a meta? Eu vou indicar mais uma. Elas fazem parte da minha meta. A gente tem a meta desse ano. Então, eu compartilho. Eu não compartilho ainda a meta de faturamento com elas, eu compartilho com a equipe interna, né, as minhas funcionárias. Mas elas eu compartilho a questão da multiplicação, de abençoar outras mulheres, que outras mulheres podem estar precisando, e você vai ser usada para levar uma resposta de oração. E a gente vai vendo uns testemunhos sobrenatural em relação a isso. É muito legal. Educação financeira. As meninas de vocês ganham dinheiro, mas vocês estão olhando para a educação financeira delas? A forma como elas se organizam, a forma como elas fazem o uso do dinheiro dela dentro da família. A mulher sábia edifica a sua casa, certo? Vocês conhecem essa palavra? Eu falo isso muito para elas, vocês vão ganhar dinheiro, mas se vocês não souberem ajudar o marido de vocês a administrar o dinheiro, isso vai escorrer pelo ralo. E aí você vai falar para mim, Ju, não estou vendo a cor do dinheiro. Você não está vendo porque você não está administrando o dinheiro, porque ganhar dinheiro você ganha. Então, você trabalhar a educação financeira nelas, ela vai ver o dinheiro sobrando, ela vai conseguir investir. Vocês vão ver mais crescimento, porque vai fazer sentido para ela. Então, invistam em educação financeira para as suas revendedoras. Isso aqui muda vidas, gente, muda vidas. Elas não têm educação financeira. E, quando elas batem o olho e conseguem ver investindo a primeira vez, aquilo para elas é outro mundo, é coisa de rico investir. E elas se posicionam como pobre, sabe, lá embaixo. Então, elas investirem R$10, R$50, é a milionária que a gente quer ser, entendeu? Então, a gente tem que valorizar isso, despertar isso, ensinar. Seja lá no Nubank, que tem lá aquelas caixinhas, sabe, de forma simples. É no simples que a gente vai abençoando e ajudando elas. Tenha discípulos. Isso aqui foi uma virada de chave que eu vejo muitas pessoas travadas quando eu vou conversar. Eu não ensino a precificar. Eu não ensino a fazer isso. Eu não ensino a fazer aquilo. Isso aqui só eu faço. Gente, nenhum gestor, empresário vai crescer se você não delegar, se você não preparar discípulos para perpetuar aquilo que você está fazendo.
Se essa chave não virou ainda, ela precisa de virar hoje. Encontre pessoas que vão ser discípulos, para que você possa ir para a parte estratégica, para que você possa morar fora e o negócio tocar. Minha vontade é morar fora, poder ficar um tempo fora e o negócio está tocando. Por quê? Porque você tem líderes fiéis fazendo o negócio acontecer, multiplicando o seu negócio. Se tem uma coisa que eu acho que todo mundo tem que ter meta, é ir desenvolver pessoas para ser líder. Quando eu comecei a Adabela, eu tinha a babá do meu filho, que ficava meia hora com ele, e na outra ela vinha encartelar. E ali eu fui despertando o interesse nela. E aí, comecei a pagar o curso de administração para ela. Comecei a ir formando. Ela via como eu fazia. Hoje, ela é o meu braço direito dentro da empresa. Hoje, eu saio, ela toma conta e ela faz as coisas como se eu estivesse lá. Precisa de modelar? Precisa de treinar? Precisa. Sempre. É uma pessoa que não tinha graduação, não tinha conhecimento, mas você pegar uma pessoa aí modelando ela, é muito mais fácil você pegar alguém já preparado, né, com aqueles vícios. E a pessoa se sente muito valorizada. Então, tenha isso como meta de vida. Vocês receberam aí a roda do líder? Isso aí foi eu que criei. E eu, quando montei, eu pensei exatamente como você pode ser o melhor líder dentro da sua empresa. Isso são todas as áreas que eu vejo que um líder desenvolvendo, ele vai ter sucesso. Como que funciona a roda da vida? Aqui, ó, tem a pontuação de 1 a 10. Então, você vai dar uma nota relacionada com o seu nível de satisfação. Então, se a gente pegar a conexão com o time, faz uma reflexão. De 0 a 10, qual que é o seu nível de satisfação com essa área? Conexão com as suas revendedoras. Ah, Ju, vou dar uma nota 3. Então, você vai colorindo até aqui, ó, o 3. Ah, não, eu acho que eu vou dar um 6. Você colore aqui até o 6. Então, pode ir riscando mesmo, para que você coloque aqui realmente o seu nível de satisfação. Então, vamos fazer rapidinho. Conexão com o time. Quantas vezes por semana você se conecta com a sua revendedora, não para cobrar, mas saber como é que elas estão, saber o que ela precisa de você, o como ela pode fazer para ela poder crescer? Porque a revendedora precisa sentir que ela tem um mentor, que ela tem um facilitador. Então, que nota vocês dão para esse pilar? Conexão com o time. Pode aí já colorir com a sua caneta e rabiscar esse campo. Segundo, formação e capacitação. Você tem promovido treinamentos, mentorias, compartilhado aprendizados com o seu time? Ju, nunca fiz treinamento, então é 0. Mal faço 1 a cada 6 meses. Põe nota 1, 2. Faço todo mês, pelo menos uma vez por mês. Vai uns 5, 6. Consigo toda semana. Aqui na Cabo nós não temos toda semana? Por quê, gente? Para não perder o pique. Não dá um ânimo. Aquela conexão de você saber que a gente vai se encontrar, que vai poder tirar a dúvida, que vai ter um conteúdo, aquilo dá ânimo. As nossas revendedoras precisam disso. Comece a implementar semanal. Mas se não está ainda nesse perfil semanal, faz uma vez por mês. Mas implemente isso faz diferença. Reconhecimento. É premiação, é campanha, é você trabalhar cada vez mais. Isso é uma coisa que eu aprendi. Não dê coisa baratinha que não gere valor para a sua revendedora. Eu fiz a campanha do óculos. Óculos já chama atenção. Mas eu contei a história do óculos, que quem tinha o óculos ia ter a visão do sucesso, que ia ser uma nova virada de chave. E, para conseguir o óculos, tinha que ter 3 indicações, pagando. Gente, o povo surtou de indicação, porque tu não queria ganhar o óculos da visão, entendeu? Você precisa de contar a história. A caneta, eu nunca dei caneta, né? Mas se você contar a história da caneta, elas vão querer a caneta.
Daniel contou a história do relógio, de um novo tempo, de uma nova jornada. Eu achei super legal. Eu falei que eu vou modelar. Eu não tenho relógio ainda, mas eu vou modelar. Se você não gerar uma história para premiação, não vai fazer sentido. Aí você dá um negócio que ela já sabe que custa 4, 5 reais, ela fala, está rindo da minha cara, né? Me dá um negocinho baratinho, achando que eu vou trabalhar para ela, porque é assim que elas pensam. Ela precisa de ver valor. Ela precisa de ver sentido. E eu só comprei óculos, que cor? Verde. Verde com preto. Não é aqueles verdes escandalosos, não, baranga, não, tá, gente? É um verde escuro, chique, a cara da riqueza. Comprei 3 modelos, elas ficam desorientadas no óculos verde. Então, vocês precisam de pensando coisas, contar histórias, para que elas ficam loucas querendo. Vendas e resultado. Você acompanha o resultado do seu time? Esse é o primeiro ponto. Ou seja, na hora que está fechando o mês, você fala, ai, meu Deus, não estou batendo o faturamento. Precisa estar na sua rotina como empreendedor. Acompanhar todos os dias o fechamento do seu caixa. Olhar lá para o seu Jueri e ver como é que está indo, como é que está a meta, para que você não tenha surpresas, ou que dê tempo de você fazer algum tipo de campanha no meio do mês para o negócio acelerar. O maior erro do empreendedor é o quê? Desembolando um monte de coisa e você até esquece do caixa. Você não esquece de pagar a conta, né? E outras coisas que a gente vê acontecendo. Então, vendas e resultado tem que ser um pilar primordial de acompanhamento do empresário. Não esquece isso para trás. 5, espiritualidade e propósito. O seu time, ele gira em torno do lucro ou do propósito? Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um propósito. Precisa estar muito mais vinculado o seu time com o propósito que com o lucro. Ele precisa se sentir cada vez mais abraçado pela comunidade, pelo fortalecimento, por você, por experiência, por identificação do que qualquer coisa. O meu plano de carreira de comissionamento, eu acho que é o pior de todos vocês. Eu vou conversando, eu falo, cara, você dá 40% vendendo 1.000, 1.500, 2.000. Eu falei, Jesus, toma conta. Porque o meu plano de carreira, eu confesso, eu não acho que ele é tão bom quando eu vejo da grande maioria. Eu começo lá com 15, 20, 25, 30, 35, 40, mas só ganha 40 acima de 5.000. E tem gente que é acima de 1.500, tem gente que é acima de 2.000, 2.500. Cara, 40% é muita coisa, tem que se esforçar. Não é assim. É a minha forma de pensar. Né? Então, eu vou aguçando ela para que elas batam quanto? 5.000. Sua meta é 5.000. Venda 250 por dia que você vai bater 5.000. Qual que é a sua meta? 250. Todo dia. Gente, já bateu a meta? Já reagiu? Qual que é a meta do dia? 250. Quantas maletas vocês têm que abrir para vender 250? 1, 2, 3? E aí eu vou no 250 todo dia, todo dia, todo dia. Então, tem que ir batendo isso. Comunicação e acompanhamento. Seu time precisa de entender claramente as comunicações, as novidades, as regras. Tem uma coisa que eu aprendi muito com o Fabiano. Eu lançava a campanha, mas até eu esquecia da campanha. Falei, meu Deus, o que eu criei mesmo? Qual que é a premiação? Qual que é a meta? Imagina, se eu tinha esquecido, imagina elas. Por isso que eu criei o cronograma de comunicação. Para que eu não esqueça. Segunda, eu tenho que comunicar isso. Terça, eu tenho que comunicar isso. Cria isso. Ali na sua rotina, todos os dias, eu preciso fazer isso, 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 isso. O empreendedor precisa de olhar para isso todo dia. A não ser que você tenha alguém que vai fazer a comunicação. Só que a comunicação que sai da gente, do dono, ela é diferente. O marketing pode até fazer, mas quando você vai lá e grava um áudio, um mini vídeo, falando, elas vão conectar com mais seriedade. Eu sinto isso. Quando é alguma das meninas, o negócio fica meio assim. Quando sou eu aparecendo, mudou. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Então, se a gente não se organizar ali para poder fazer, já era. O outro é autodesenvolvimento, que eu coloquei como líder. Próximo, né? Aqui, ó, autodesenvolvimento.
Você tem buscado crescer como líder? Aqui a gente aprende muito dentro da Carbon. Mas a liderança, gente, ela é muito desafiadora. Eu acho que a gente tinha que escutar, pelo menos uma vez por semana, um conteúdo sobre liderança. Um podcast sobre liderança. Ou ler um livro sobre liderança. Eu confesso para vocês que esse ano eu saí do CrossFit e fui para a corrida. Por um único motivo. Porque na corrida eu consigo escutar o podcast, o livro, e no CrossFit eu não conseguia. Porque com o movimento não dá. Eu falei, eu preciso render, não estou conseguindo ler livro, não estou conseguindo mais assistir isso. O que eu vou fazer? Aí eu vi uma propaganda nos stories de corrida, eu falei, cara, é isso, eu estava pedindo a Deus na direção, eu falei, Deus, eu preciso ser mais produtiva em menos tempo. Mais alguém é assim? Alguém se identifica? Eu falo, preciso de uma luz. E aí a luz foi o quê? Com a corrida. Pronto. Todo dia eu escuto um podcast. Já li um livro numa semana. Então, eu estou bem realizada com essa área que eu consegui desenvolver e fazer atividade física. Era o mundo ideal? Para mim, não. Eu amo o CrossFit. Mas, para o momento, eu dou conta? Ou eu faço CrossFit ou eu fico com meus filhos, de duas, uma. Então, a gente precisa ir arrumando caminho. Lembra o que a Renata ontem falou? Da água? Na hora eu pensei sobre a água. A gente faz o que a gente precisa de fazer, a gente faz o que gente grande tem que fazer e vai descobrindo caminhos para a gente conseguir fazer e atingir os nossos objetivos. E aí, essa roda está girando? Ou se eu colocar essa roda para girar, ela está cambota. Está quadrada? Ai, Senhor. Eu quero que você olhe aí para essa roda e escolha 3 áreas que você vai se comprometer a partir de hoje a melhorar como um líder para você mesmo e para a sua empresa. Na parte de trás da folha, eu não falei? Eu pulei planejamento? Eita, glória. Mas planejamento, pode dar a nota aí de vocês, vocês se sentem pessoas organizadas, planejadas, como organização. Eu falei muita coisa aqui de organização e organização de rotina e planejamento, dá para vocês pontuarem aí para mim. E olhar para trás e já colocar 3 áreas para você se desenvolver como líder. 1 minutinho, gente, que no meu tempo está acabando. Escolha 3 áreas que você vai se comprometer a se desenvolver, que você vai dar energia, que você vai dar foco, que você vai estudar mais sobre ela, para que você se torne um líder melhor, que você gere valor para a sua comunidade, para as suas revendedoras, que você consiga ir desenvolvendo elas. Não adianta abraçar a roda toda, a gente não vai conseguir. Mas se você trabalhar 3 áreas, uma mais forte e 2 subconsequente, acho que é isso. Você vai potencializar as outras de tabela. Então, foca em uma grande, que você vai dar 60% e mais depois 20, sabe? Vocês vão ver como que é a virada de chave. Eu amo essa ferramenta, roda da vida, roda do líder. Ano passado eu fiz a roda do empreendedor financeiro. Quem estava com ela? Essa é uma ferramenta de coaching. Eu sou formada e treinadora em coaching, e essa roda da vida é uma ferramenta desenvolvida no exterior e que desenvolve grandes empresários ao olhar para o contexto e estabelecer metas e prioridades para desenvolvimento. Eu fiz a meta das revendedoras. Eu compartilhei ano passado, rapidinho que o Gustavo me chamou para poder fazer. E apliquei a roda das revendedoras na convenção, ensinei para elas ferramentas. Então, isso dá para vocês poderem, quem quiser a roda da vida das revendedoras, o que elas precisam de fazer para potencializar, depois me pede, porque eu tenho. E é uma ferramenta fantástica de você aplicar, que isso trabalha produtividade. Qual que é a meta? A roda girar. Chegar no nível 10 em todas as áreas. Sucesso?
Estão comprometidos? Quase que eu fiz um termo de compromisso para vocês. Faltou o termo de compromisso. Bom, tem como eu escuto muito podcast, estava escutando do Joel J. Quem conhece o Joel J? E aí teve um podcast que ele falou assim, se Deus aparecesse para você hoje, agora, e falasse assim com você, você só tem uma coisa que você pode ensinar para o seu filho. Então, pensa aí, quem tem filho vai conectar mais ainda. Se você tivesse que dar um recado para o seu filho, um único ensinamento para a vida dele toda, você não pode falar mais nada. E aí ele falou assim, nossa, mas eu tenho tanta coisa para ensinar para o meu filho, já passei por tantas situações. Ele falou, uma coisa que você deve escolher para ensinar para o seu filho. E aí Deus foi e falou assim com ele, ensine que ele deve confiar. Primeiro em você, que você tem potencial, que você consegue. Porque muitas das vezes a gente não consegue fazer as coisas, por quê? Porque a gente não confia na gente, a gente acha que não dá conta, isso não é para mim. Imagina gravar vídeo, imagina dar treinamento, imagina, Ju, fazer isso que você faz. Primeiro a gente tem que desbloquear a gente primeiro. Você é capaz, você dá conta. É trabalhar a autoconfiança, é você dar os passos e Deus vai dando o chão. Não é verdade? Você precisa de confiar mais em você. Você está aqui porque você está se capacitando. É se organizar, é parar de procrastinar. Liderar é ser exemplo. Quem que é o nosso maior líder? Jesus. E o que ele fez? Deu exemplo. Não adianta você querer que as suas revendedoras performem se você não está performando. Se você é um procrastinador, desorganizador, bagunceiro, e você mesmo fala que você não dá conta. Como é que você vai estimular ela a crescer? Não tem, a conta não fecha. Entende? E eu queria trazer isso forte, porque se você começa a confiar que você pode, e essa confiança, ela vem do céu, não tem para ninguém. Você vai alcançar a ter resultado na sua empresa. Você vai conseguir. E eu queria que, nesse momento, vocês formassem duplas, um olhasse um para o outro, um virado para frente, e um segurasse a mão do outro. Vê se vocês conseguem ir formando duplas. Não pode ser 3. Quem estiver sozinho, levanta a mão para que vocês possam. Ó, tem uma moça lá atrás, ó. Senta lá do lado dela. Tem cadeira aí do lado? Senta lá com ela. Quem tiver, gente, é sentado mesmo. Vira a cadeira rapidinho por causa do tempo. Um olha para o outro aí, rapidamente. É rapidamente mesmo. Mas é joelho com joelho. Trem. É joelho com joelho. Conserta o corpo, apruma, porque é uma coisa importante. É postura de futuro milionário, entende? Postura de futuro. Não tem ninguém sozinho, não, né? Ela está sozinha. Tem alguém aí? Faz com ela alguém, ó. Ajuda para mim, Marcela, a conectar ali. Eu queria que aumentasse a música um pouquinho, se puder. E que você fechasse o seu olho. E se a gente pudesse também apagar um pouquinho as luzes, ia ser sucesso. Eu quero que você feche o olho e que você acalme o seu coração. Vamos respirar fundo 3 vezes. Confia no que eu estou falando, que você não vai se arrepender. Vamos respirar uma vez. 1, 2, 3. Solta. Dá aquela respiração do futuro milionário. De novo. 1, 2, 3. Solta. Olhos fechados. De novo. 1, 2, 3. E solta. O coração vai desacelerando. E eu quero que você pense aqui no sonho
A gente fala muito de sonho. Sempre quando eu falo de sonho, eu penso que tem que ter uma imagem que representa o alvo do seu sonho. Então, pega uma imagem na sua mente que representa uma conquista do seu sonho. Foca naquilo. Desenha isso dentro da sua cabeça. Vai imaginando um lugar, as pessoas que estão com você ali. E agora é o momento mais importante. Segura na mão dessa pessoa. Imagine que você está tendo um encontro com uma pessoa extremamente importante e que você vai contar esse sonho para ela. E que essa pessoa tem o poder de realizar o seu sonho. Então, pense que você está se preparando para falar. Pensa que essa pessoa que está na sua frente, para mim, a pessoa mais importante que realiza os meus sonhos é Jesus. Então, pensa que você está segurando a mão dele. Se fizer sentido para você. Você está segurando a mão do pai e ele está assim: meu filho, minha filha amada, você não está sozinha. Eu te escolhi. Antes mesmo que você sonhasse o que você está sonhando, eu já sonhava com você. Esse sonho que pulsa dentro de você nasceu no meu coração. Você é minha promessa. É minha vontade perfeita para a sua vida. Meu filho, minha filha, segura na mão, concentra. Você está falando com o homem mais importante que já teve nessa terra. Não temas. Ele está falando com você. Não recue. Eu estou com você em cada passo. Quando o medo tentar te paralisar, lembre-se, eu já estou com você no amanhã. Quando a dúvida vier, lembre-se, eu já venci todas as batalhas por você. Repete agora e fala assim comigo: eu confio nos sonhos que Deus plantou em mim. E Jesus vai falar com você. Eu vejo as suas lutas silenciosas. Eu conheço as lágrimas que ninguém vê. Mas também conheço a força que eu mesmo coloquei em você. Segura firme na minha mão. Não desvie o seu olhar. A sua história será um testemunho do que eu estou fazendo na sua vida. Fala assim bem forte: eu não vou desistir do meu chamado. Tá fraco? Eu não vou desistir do meu chamado. E o Senhor está falando com você. Eu estou te preparando para viver o extraordinário. O tempo de colheita está chegando. O que eu plantei em seu coração vai florescer. Receba a força, a fé, a coragem que vem de mim. Eu estou com você e eu jamais vou te deixar. Imagina essa pessoa na sua frente, ela está representando Jesus. E eu quero que você dê um abraço nele. Um passo de fé. Abrace como se você estivesse abraçando o Senhor e vibrando a sua conquista, vibrando o seu sonho realizado. Você não está só, você é amado, você é filho, você é escolhido por Deus. Eu quero dizer para você, não desista, porque você não está sozinha. Você é mais que vencedor. E fala comigo: eu creio, eu recebo e eu vou conquistar. Vocês vão conquistar futuros milionários. Juliane Ganem. Uau. Muito bom, Ju. Salve de palmas, gente. Pode ser melhor, né? Uau, pode ser melhor. Mais forte, gente. Pode ser melhor. Muito bom. Valeu, Ju. Posso fazer a foto? Pode. Com V de Vitória? Pode. Vai lá. Ô, Mônica, tira pra mim a foto aqui. Daqui pra... Gente... eu só não sei, Ju, se assim, ó... deixa eu ver assim. Como é que se daria certo? Deixa eu ver. Ah, não, pega. E se pegar de lá pra cá? Não pega todo mundo, não pega a pontinha, ela só. Vê aí, Andressa, fazer a foto. Ela vai tirar. Se alguém... Ah, boa, irmão. Obrigado. Sabe o que a gente podia fazer? Lembra do V de Vitória? Então é sobre isso. Nós vamos fazer o V de Vitória. Deixa eu te ajudar aqui, velho. Vai lá.
Acho que mais aqui, ó. Porque o pessoal sobe aqui às vezes. Aí. Bora, vai lá. Como é que é, Ju? O vídeo que tu pegou subindo. Não, vamos fazer a foto legal. Pode fazer a foto, depois eu vou falar. Vamos ficar mais na pontinha aqui. Consegue abaixar um pouquinho a luz aqui? Essa luz aqui, ó. Tem que baixar um pouquinho a luz para poder... Senão fica... Aí. Eu acho que abaixado fica melhor. Pode? Acho que é legal ficar de pé, né, gente? Pra foto ficar mais bonita, né? Ajuda aí, ajuda aí. O pessoal fecha o corredor, então eu acho que fica melhor. Boa. Ajuda pra ficar uma foto bem bonita. Não deixa vácuo, não, ó. Junta. Olha uns pontinhos verdes aqui, que maravilha, gente. Que arrasaram. Vocês não perceberam? Ontem eu fiz ela vir de preto. Perceberam? Ela não usa preto. Mas eu pus um brinco verde, vocês viram, né? Mas aí, hoje já tá de verde de novo. Tem jeito. Vai lá. Não. Juntou? Dá uma juntadinha, gente, só pra foto ficar legal aqui. Vai lá. Junta aí, junta aí. Juntou. Aí, boa. Vai lá. Ó o V. É o V de... É o V de Vitória. V de Vitória. Então, bora. Como é que você quer fazer? Assim? Aí. Então, vai lá, ó. No 3, Vitória, hein? Vai lá, Ju, puxa aí. 1, 2, 3 e... Vitória! Boa. Agora nós vamos fazer de novo, só futuros milionários, pode ser? Vai lá. 1, 2, 3 e... Futuros milionários! Uhul! Boa! Obrigada, Valeu, gente! Ju. Obrigado, filho. Abraço.